Olá, meus amados irmãos de todo o Brasil. É pela graça e a grande misericórdia de Deus que nós estamos aí nessa caminhada do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, preciosa dama do céu. Continue firme no Evangelho, honrando a palavra de Deus. Eu peço a você, humildemente, que se inscreva aí em meu canal no YouTube. Vá lá, dê um like, dá um joinha, aperta lá no sininho, clica lá no sininho, se inscreva para nos ajudar a divulgar o Evangelho do Reino do Senhor Jesus de Nazaré. Mando meu abraço aqui para o irmão José Carlos, aí de Francisco Morato, na cidade de São Paulo. Esse precioso irmão que tem ajudado esse ministério aqui. O irmão Zé Carlos, todo mês ele dá ajuda a esse ministério. Envia aí o dízimo, uma oferta. Também é o único no Brasil. É o único irmão no Brasil que colabora aqui com esse ministério. E eu não vivo aqui pedindo dinheiro a ninguém, não. Eu não vivo aqui pregando um evangelho e pedindo dízimo e oferta a ninguém. E pela graça de Deus, o irmão Zé Carlos, aí de Francisco Morato, em São Paulo, ele tem nos ajudado a esse ministério. A ajudar outras pessoas, que é isso que nós fazemos. É ajudar aqueles que mais precisam. Amém? Deus abençoe a todos. Quero mandar meu abraço aqui para o irmão Diolindo Rosa, o gordinho de Pelotas. Esse é um irmão precioso que eu tenho. Eu amo demais esse irmão. Já faz uns 8 anos que eu conheço o irmão Diolindo, e toda a sua família. É uma família maravilhosa e abençoada por Deus. Mando meu abraço aqui para o pastor João Rosa, aí também de Pelotas, viu, guerreiro? Logo, logo eu estou chegando aí, viu? Vamos apertar o play aí do Evangelho. Vamos apertar o play aí da Palavra de Deus. Vamos apertar o play dos sinais, prodígios e maravilhas dentro da igreja. Vamos apertar o play dos dons espirituais sendo manifesto dentro da igreja. Vamos apertar o play nesse sentido. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos falar um pouco aqui da palavra de Deus. Marcos capítulo 16, no seu versículo 15. Tem aqui, você está vendo aqui, este ide, o ide do Senhor. Tem muitas pessoas que se confundem com esse ide, que o Senhor Jesus Cristo fala aqui em Marcos capítulo 16, do seu versículo 15. Está escrito assim, ó, e disse-lhe, quem disse? O Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você tá vendo, você acha, ele disse aqui, ide por todo mundo e fazer a igreja? Ide por todo mundo e construir igreja? Não, ele mandou que pregasse o evangelho. Mandou que pregasse o evangelho. Você vai observar que na época do Senhor Jesus Cristo, o evangelho era pregado onde? Não tinha igreja para ele pregar o evangelho. Porque as que tinha, as sinagogas que existiam naquela época, não aceitavam a palavra. Não aceitava a palavra. Então, Jesus pregava nas casas. O evangelho era pregado nas casas, sabe? Se encontrava nas casas e ali ele pregava o evangelho. E quando ia na sinagoga, era para ser chamado de Beuzebu, era para ser chamado filho do diabo. Era assim. Quando ele ia lá na sinagoga dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios, dos herodianos. Mas ele pregava aí, nas casas,
nas vilas da cidade, nos montes. Aí ele fez uma convenção. O Senhor Jesus Cristo fez aí um congresso, né? Um encontro lá no Monte das Oliveiras. Ali ele subiu ao monte e foi pregar o evangelho. Foi pregar as boas novas. Deu ali 15 mil pessoas. Foi ali onde ele transformou, né? Multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Não é isso? Fez aqueles milagres ali diante daquelas pessoas. Quando ele fala aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho, meu irmão, não é para todo mundo não. Ide, olha aqui, presta atenção. Ide por todo o mundo. Ele não disse ide todo mundo. Todas as pessoas têm que pregar o evangelho. Ele não disse isso. Isso aí é direcionado aos discípulos. Aquele que é discípulo de Cristo. Mas olha o que as pessoas fazem hoje. Não, eu vou fazer o ídolo de Jesus. Aí muitas vezes mulheres casadas têm as suas casas, mas o que é que ela faz? Ela deixa lá a casa abandonada, o marido sai para trabalhar, ela vai embora, porque tem mulher que é piolho de igreja. Tem pessoas dentro da igreja, mulheres que são piolho de igreja. O marido sai para trabalhar, ela vai para a igreja. Aí sai com um monte de irmã, muitas desocupadas que não tem o que fazer. Aí vai para as portas das pessoas, aí vai entregar um folhetinho, né? Mas ela diz, não, eu estou fazendo o ídolo. Mas a casa ficou lá desarrumada, tá lá o almoço para fazer, tá a cama para forrar, tá a casa para varrer, tá o banheiro para lavar, tá tudo sujo, tá os pratos lá na pia para lavar. Ela deixa tudo e vai embora para a igreja, deixa os filhos, deixa tudo. Por quê? Ela está dizendo, não, eu estou fazendo o ídolo de Jesus. Você está fazendo uma coisa para Deus sem ser da vontade de Deus, que Deus não te chamou para isso. É isso que as pessoas estão se confundindo com o ídolo do Senhor. Aí quando o marido chega do trabalho em casa, chega na hora do almoço, cadê a mulher, meus filhos? Ah, minha mamãe saiu, foi para a igreja. Ela disse que ia fazer o ídolo. Ué, que ídolo é esse? Por isso tem muitos maridos aí revoltados com muitos pastores que não orientam essas mulheres, essas piolhos de igreja. Você tem nada que dizer que vai fazer isso, você não foi chamada para isso, mulher. Vai cuidar do teu marido, vai cuidar da tua casa, vai limpar a tua casa, que muitas vezes a casa é imunda, que dá até nojo a pessoa tomar um copo com água na tua casa. Aí você está com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, sendo piolho de igreja, dizendo, não, eu estou fazendo o ídolo. Você precisa ter vergonha. É isso que você precisa ter. Ter vergonha na cara e cuidar da tua casa, cuidar do teu marido, que o Senhor Jesus Cristo não te chamou para isso não. Você está fazendo uma obra para Deus, fora da vontade de Deus. Ora, se tem muitos pastores no púlpito que não foram chamados para fazer esse ídolo, não foram chamados para fazer o ídolo. É dessa maneira, meus irmãos. Então, o evangelho da época primitiva, o evangelho era pregado nos vales, nas pequenas cidades, nos lugarejos e nas casas. Era nas casas. O evangelho, Jesus chamava seus discípulos e acompanhava aqueles discípulos, acompanhava ele, e ele ia nas casas e começava a falar do evangelho. É aquilo que eu falei há pouco. Quando ia para uma igreja, para uma sinagoga, era só para ser humilhado. Então ele disse, não, eu não venho aqui não, eu vou pregar o evangelho aí, vou deixar aí para vocês fazer a obra. Entende? A igreja primitiva, ela tinha um caráter. Então você vai ver, meu amado irmão, minha amada irmã, você olha lá a igreja primitiva, a igreja de Pentecostes, lá no livro de Atos. Você dá uma olhada. Você vai ver que aqueles discípulos, quando a igreja ela começou depois de Pentecostes, né, eles se reuniam nas casas, eles se encontravam e se reuniam nas casas e ia pregando o evangelho, e ia espalhando o evangelho.
Aqueles que tinham muito, que era bem de vida, pegava, trazia, né, as suas ofertas e colocava aos pés dos apóstolos. Aí muitos vendiam as suas terras, que tinha muito, né? Vendia aquelas terras e trazia e colocava aos pés dos apóstolos. Quem tinha muito, ajudava quem não tinha nada. Essa era a igreja primitiva, era a igreja de Pentecostes. Eles viviam, um ajudava um ao outro. Aquilo que os apóstolos pegavam, o que era arrecadado naquelas doações, das ofertas, então os apóstolos pegavam esses valores, que fossem dinheiro, que fossem em moedas e tudo mais, e ali ajudava aqueles irmãos que estavam necessitados, que não tinha nada, que passava dificuldade. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou que sempre vai haver pobre. O tal do bicho pobre, olha, não tem jeito para ele não. O pobre sempre vai ser pobre. Porque sempre vai ter pobre. E a igreja primitiva, ela fazia isso. Ela ajudava. Aquela arrecadação que eles tinham era exclusivamente para ajudar aqueles que mais precisavam, aqueles que não tinham condições, aqueles que eram pobres, aqueles que viviam em situação difícil, mas creram na palavra do Senhor Jesus Cristo e seguiam o Evangelho. E ajudava no ministério. E participava da boa nova do Evangelho. E fazia o idem que Jesus Cristo falou. Agora eu te pergunto, meu amado pastor, você pode ser da mensagem, pode ser da Assembleia de Deus, pode ser do tabernáculo da fé. Eu não quero saber qual é o teu segmento religioso. Não me interessa o nome da placa da tua igreja, meu amado pastor, membro de igreja. A tua igreja, ela faz o que a igreja de Pentecostes fazia? Hein? Os senhores da mensagem, os tabernáculos da mensagem, vocês, pastores, ministros, homens de Deus, a tua igreja faz aquilo que a igreja primitiva fazia? Faz? Ajudava as ovelhas? Toda arrecadação, porque o problema hoje de igreja é arrecadação. Pastores, a maioria desses pastores da mensagem, eu não estou aqui querendo generalizar, mas a maioria dos senhores, o negócio de vocês é arrecadar. O problema hoje é arrecadar. O negócio hoje é ter membro, é encher a igreja como encher linguiça. A preocupação é essa, e dar o status para o pastor, porque o abençoado é só o pastor. Embora que as ovelhas fiquem lascadas aí, mas o abençoado tem que ser o pastor. E isso está contrariando a palavra soberana de Deus. Ora, a Bíblia diz aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Mas dízimo e oferta hoje é para manter a casa do pastor. É para manter uma conta bancária gorda do pastor. Enquanto isso, as ovelhas estão aí. A maioria das ovelhas, tudo, na realidade, tudo deprimida. Tudo deprimida. A maioria das ovelhas na igreja, tudo passando dificuldade. O pastor pode chegar na igreja com um carrão importado. A ovelha está lá andando a pé. Não tem muitas vezes nem dinheiro para pegar o ônibus. E se for ao pastor, que é a obrigação do pastor, viu? Viu, pastores? Eu quero mandar esse recado para os senhores. Vocês devem obedecer aqui a palavra. A obrigação dos senhores é dar assistência para a igreja. É cuidar das ovelhas da igreja. Porque dízimo e oferta não é para bancar a luxúria de vocês, não. Não é. É para cuidar da ovelha, é para cuidar da igreja. A igreja, ela está composta de tudo. E o principal da igreja é os membros, são as ovelhas. Mas muitas ovelhas vocês abandonam. Se o camarada tem um dízimo bom, então você dá tapinha nas costas dele. Se aquela ovelhazinha não tem um dízimo bom e ela ficou desempregada, pode ficar certo que o pastor abandona. Abandona.
Dona, eu tenho visto isso, meu irmão. Isso aqui ninguém me disse, não é um factoide, não. Mas é uma realidade. Hoje a maioria desses pastores, 90% desses pastores da mensagem hoje, o interesse deles, sabe o que é? É membro, é fama. O negócio é ter fama e ter dinheiro. Pronto. Agora, olhe a condição espiritual da igreja. Olhe a condição espiritual dos membros da igreja, como é que está. O povo parece uns membros chamados robôs, são os crentes robóticos, entendeu? Então é isso aí. Jamais, olha, o irmão Brana disse assim. O irmão Brana falou, e eu creio naquilo que o profeta falou, e eu assino embaixo em tudo que o profeta falou. Assino embaixo, bato o prego e viro mais a ponta. Você pode até não gostar, eu tô me lixando se você gosta ou deixa de gostar. Entendeu? O irmão Brana disse, ó, a igreja agora do final da era, essa igreja noiva, ela tem que ter o mesmo caráter da igreja de Pentecostes. O irmão Brana falou isso. O irmão Brana disse, a igreja do final da era, a igreja, a noiva, foi ele que falou. E se ele falou, eu assino embaixo que esse ungido de Deus falou. O irmão Brana, a igreja noiva do final da era agora, ela tem que ser da mesma forma da igreja de Pentecostes, do início da igreja, a igreja primitiva, a igreja neotestamentária. Ela tem que ter o mesmo comportamento, ela tem que andar na mesma cadência da igreja primitiva, ela tem que ter o mesmo caráter da igreja primitiva, com as mesmas ações, amando uns aos outros, que a igreja primitiva, eles tinham amor um pelos outros. Será que nesses tabernáculos vocês têm amor? Vocês têm amor um pelos outros? Vocês amam aqueles que estão lá no relento? Hein? Naquele que está nas calçadas, abandonado pela sociedade, a prostituta, a lésbica, o gay, vocês amam esse povo? Vocês não amam nem o de dentro da igreja mesmo? E se amar é da boca para fora, porque eu quero dizer para os senhores, esse amor que a igreja primitiva tinha, é um amor divino, aquilo era um amor, o dom de Deus nela. A igreja primitiva, ela tinha todos os dons de Deus na igreja. Por isso que o irmão Brana disse que tem que ser. A igreja de hoje, ela tem que ter o mesmo caráter, ela tem que andar na mesma cadência da igreja primitiva, da igreja de Pentecostes, com o mesmo caráter, com os dons dentro dela. E esse profeta aqui, o irmão Brana, ele chega a dizer, se a igreja não manifestar os dons de Deus nela, essa igreja é morta. É uma igreja morta. Porque os dons de Deus têm que ser manifestos na igreja. Como era o manifesto da igreja de Pentecostes? Como era? Como era o comportamento dos discípulos da igreja de Pentecostes? Como era o caráter daquelas mulheres, daqueles homens da igreja de Pentecostes? Era daquele tipo de Pedro andar e as pessoas sendo curadas só em pisar na sombra de Pedro. E aquele que negou Jesus Cristo por 3 vezes, o povo dizia que ele é um homem de Deus. A sombra de Pedro curava as pessoas. E agora? E a sombra de hoje? Qual é a sombra de vocês aí que cura as pessoas? Hein? Mas isso era a igreja primitiva. Mas o profeta disse que essa igreja primitiva, ela iria aparecer agora no final da era. É aquele grão que Jesus falou da parábola do semeador, que lançou o grão sobre a terra. Esse grão passou, aí primeiro nasceu a folhinha, mas a folha não se parece com o grão, depois passou pelo caniço, o caniço não se parece com o grão, depois surgiu lá a espiga não parece com o grão, depois o que é que diz a parábola? Quebra-se o milho
tira as palhas, junta tudo, pega o grão, colhe no celeiro e a palha queima. Bota isso para queimar. Aquele grão que foi lançado no dia de Pentecostes, ele brotou agora. Ele tem que brotar agora. E ele já brotou. Ele já brotou. Olha aqui. Através da mensagem do mensageiro, fez com que a mensagem trouxesse esse grão de volta para nós. Esse grão passou por várias eras da igreja. Passou pela primeira era, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta e surge agora na sétima era da igreja. O grão original que foi lançado lá no dia de Pentecostes. Esse grão ele tem que ter as mesmas características da igreja primitiva. É isso que você vê hoje dentro dos tabernáculos da fé pelo Brasil afora? É isso que tem na tua igreja, pastor? Você está só interessado em membro, em encher a igreja, e ter fama, e ter holofotes? Você vai ter. Deus está te dando. Agora, observa a condição espiritual do povo da tua igreja. Tem o caráter da igreja de Pentecostes? Se não tem, meu amigo, você está aí só enxugando o gelo. Pode ficar certo disso. A igreja noiva dos nossos dias, ela tem a mesma natureza da igreja de Pentecostes. Como era o comportamento? As arrecadações que aqueles discípulos ricos, que tinham suas fazendas, tinham seus sítios, tinha tudo, eles pegavam a parte da propriedade, e davam para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem vender e distribuir e dividir com aqueles outros irmãos que não tinha nada. Era a igreja que cuidava das viúvas. Era a igreja que cuidava dos órfãos. Aí eu pergunto para você, pastor, a tua igreja cuida das viúvas? Hein? Vocês não estão pregando a mensagem aí? Vocês não estão com a mensagem na mão? São grandes homens eruditos, cada um com a sua liturgia dinâmica da mensagem. Mas vocês estão fazendo o ID do Senhor Jesus Cristo? Vocês estão cuidando das viúvas, dos órfãos? Vocês estão cuidando daquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está dentro da igreja aí, há muito tempo congregando contigo, mas está necessitada? O irmãozinho está desempregado? O irmãozinho está devendo o aluguel? Está faltando um gás? Está faltando pagar uma água, uma luz? Está faltando a fera? Você está cuidando da ovelha? Porque os dízimos e ofertas da igreja é também para esses fins. É também para isso aí. Mas não, vocês pegam o dinheiro, colocam tudo no bolso. Aqui. Coloca tudo no bolso e o resto que se dane tudinho. O negócio é comprar carro importado, o negócio é comprar sítio, o negócio é comprar fazenda, o negócio é comprar casa para alugar. É casa em condomínios fechados e muitas casas para alugar e muitos terrenos. São só bem material que vai ficar aqui, você não vai levar nada. Só que tem uma coisa, meu amado. Você vai dar conta centavo por centavo daquilo que der botado na tua mão e você não soube dividir. Você não soube cuidar da igreja. Dízimo da igreja não é para o pastor pegar, não, senhor. Quem foi que disse? Não, porque o dízimo da igreja é para o pastor. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Aonde foi que William Branham provou isso, que o dízimo da igreja era para o pastor? Me mostra aí vocês, eu desafio vocês tudinho. Onde é que tem isso na mensagem? O irmão Branham recebia $100 por semana. A igreja pagava ao irmão Branham o salário de $100 por semana. O irmão Branham não ficava com o dízimo da igreja, não. O dízimo e as ofertas era entregue ao administrador da igreja. Mas hoje não é assim, não. Por que vocês não querem ter o caráter de William Branham? Porque a maioria dos senhores pastores da mensagem, por que vocês não seguem o exemplo do irmão Branham? Por quê? Não, que conversa de seguir coisa de William Branham, rapaz. Eu vou lá ficar ganhando micharia. Se eu tenho aí 500 membros, se eu tenho aí 1.000 membros, 2.000 membros,
Eu quero ter minha vida luxuosa aqui. Eu quero dar um carro importado pro meu filho. Eu quero comprar carro até pro papagaio, pras galinhas, pro gato, pra tudo. É isso aí que eles fazem. Ou eu tô mentindo? Ei, me ajuda aí, por favor. Ou eu tô falando mentira aqui? Eu não tô falando mentira não, porque eu já vivi esse filme. Esse filme eu já vivi aqui em João Pessoa. E eu sei como é que... Eu sei muito bem como é que funciona essa máfia religiosa que temos hoje. Eu sei muito bem como funciona. Então não venha pra cima de mim, não venha dar uma de gostoso, de pastor, manda-chuva, que aqui você vai quebrar a cara. Que eu já sei como é que funciona todo esse sistema religioso dentro da mensagem. Eu sei muito bem. Não adianta querer vir me persuadir, mudar as coisas não, porque eu sei muito bem como funciona. E a prática de vocês é essa mesmo. E quando surge algum irmão que contraria a maioria desses pastores da mensagem, é só você contrariar ele. Você imediatamente vai saber que classe de espírito está dentro desse pastor. A primeira coisa que ele faz é te expulsar da igreja. É te colocar para fora da igreja. E dizer logo, olha, não tenha companheirismo com aquele irmão não, que ele está com o espírito errado. Quantos pastores da mensagem em cima de puta aí, com esse espírito errado, espírito de adultério, espírito de balerão, espírito de fornicário aí dentro, em cima dos púlpitos. Quantos nós não temos aí? E você quer que se pregue o quê? Está muito longe, ó. Está muito longe dessa igreja falida se parecer com a igreja de Pentecoste. A igreja de Pentecoste, ela tinha caráter, rapaz. A igreja de Pentecoste, ela tinha uma conduta, era a conduta de Cristo. E essa igreja, o irmão Brana disse que ela iria voltar no final da era. A igreja do final da era, ela tem o mesmo caráter, as mesmas características da igreja de Pentecoste. A sua igreja, o seu tabernáculo, pastor, é dessa maneira? Hein? Vá me responder aí, por favor. Vocês não são tão eruditos na mensagem? Vocês não lêem tanta mensagem do irmão Brana? Por que vocês não copiam o caráter do irmão Brana? Por que vocês não querem ter o comportamento do irmão Brana? Por quê? Porque a mensagem aqui, ó, a mensagem é vida vivida, não é palavra, não é falácia, não é letra na cabeça não, que tem muitos aí da mensagem, pastor em cima dos tubos, que estão caídos por conta, confiaram na letra, e a letra mata. Eu quero fazer uma pergunta, e na pergunta um desafio para os senhores. A tua igreja, o teu tabernáculo, seja tabernáculo de Deus, tabernáculo da fé, fé perfeita, não importa qual seja. A tua igreja, no teu comando, pastor, ela segue a igreja de Pentecoste? Ela tem o mesmo caráter da igreja de Pentecoste? O comportamento dela é igual ao de Pentecoste? Dízimos e oferta, e o que vocês arrecadam? Vocês cuidam da viúva? Vocês cuidam do órfão, vocês cuidam dos irmãos que estão passando necessidade dentro da igreja, vocês dão assistência, vocês acompanham, vocês alimentam a igreja, as ovelhas, alimentar com a palavra. Mas também tem muitos que estão precisando de um alimento, de um feijão, de um arroz, pelo menos de um ovo para comer, que não tem. Quando vai ao pastor para pedir uma ajuda, porque agora o irmão está desempregado, está passando dificuldade. Um monte de filho em casa, tudo passando dificuldade. Aí vai o pastor. Ora, se a igreja é para colher, se a igreja é para cuidar das ovelhas, eu vou lá no meu pastor pedir uma ajuda a ele. Ele conhece que eu estou desempregado. Quando chega lá no pastor, o pastor bota a maior dificuldade do mundo. Ah, não, irmão, a igreja está passando por uma dificuldade, a conta da igreja está no vermelho, né? Aí o coitado do irmão sai dali do escritório, daquele pastor, decepcionado, porque
A história conta outra coisa. O pastor está negando aquele irmãozinho que está necessitado. Pelo menos uma feira para ele levar alimento para casa. Ele nega. Mas o carrão importado está lá no estacionamento. Né? O jantar, o almoço, o café da manhã do pastor tem que ter tudo do bom e do melhor. Não é isso mesmo? Enquanto isso, os irmãozinhos estão comendo cuscuz seco. Cuscuz seco lá na mesa, com um pouquinho de café. Mas a casa do pastor, que o pastor tem que ser abençoado. O pastor tem que ser abençoado. As ovelhas podem se lascar. As ovelhas podem tomar na jaca mesmo. Mas o pastor tem que ser abençoado. Ora, isso não tem nada a ver com a igreja de Pentecostes. Isso não tem nada a ver com a igreja. Essa igreja aqui. A igreja da mensagem. A igreja noiva. Não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver. Então eu estou chamando você para que você volte ao primeiro amor. Volte lá. Observe o caráter da igreja de Pentecoste, a maneira como a igreja se comportava em todos os sentidos, a ponto que a sombra de Pedro curava os enfermos. Será que esse poder que fazia com que a sombra de Pedro curasse as pessoas, será que esse poder acabou? Pode ter acabado na tua igreja, porque é uma igreja moderna. É uma igreja mundana, que a maioria dessas igrejas se tornaram mundanas, se tornaram tabernáculo. Os tabernáculos, a maioria desses tabernáculos se tornaram uma casa de show. É casa de show. É tanto instrumento no mundo, é bateria, é baixo, é triângulo, é tudo. É zabumba, é tudo. Você vê isso na igreja primitiva? Vocês viam isso na igreja do irmão Brana? No tabernáculo Brana, vocês viam bateria lá? Vocês viam? Não via, mas aí os tabernáculos está cheio. Se não tiver uma lata velha batendo, pro povo se alegar, dançar, 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 no ritmo do mundo, né? Se não tiver, não vale, ninguém vai. Ah não, essa igreja não tem nada, não tem uma bateria, não tem um negócio que faça barulho, não tem. Aí não gosta, tem que ir para casa de show. Por isso que você está vendo aí. Tem muita farinha nesses tabernáculos, como diz o ditado, é muita farinha, é muita conversa, é muita pregação, são muitos pregadores e fala da mensagem, e a mensagem é isso, e o profeta disse isso, e o Lembrana falou aquilo, mas na realidade, quando você vai lá no fundo da alma deles, a maioria não tem o caráter do irmão Brana. Não tem o caráter de Cristo. A igreja, ela não tem o caráter da igreja de Pentecostes. Ela tem sim o caráter da igreja do mundo. Por isso que está vendo aí, nós estamos assistindo à condição dos tabernáculos da fé pelo Brasil afora. Você está vendo a condição. Qual é a condição, pastor Josemar? A condição espiritual. Caíram. Porque o mundo entrou, na maioria desses templos, se tornaram sinagogas de engano e não sinagogas de Deus. Que Deus abençoe. Eu espero que você entenda a mensagem. Ah, é dura? Tem que ser dura. Tem que chamar o peito da ordem, rapaz. Chega de engano. Vamos ser uma igreja que tenha o mesmo caráter da igreja de Pentecostes. Se nós não tivermos esse caráter, se as nossas ações e atitudes não for de acordo com a igreja primitiva, sabe o que, você deve fazer? Pega a mensagem, ó, joga fora. Pega a Bíblia Sagrada, ó, joga fora. Joga lá no lixo, porque não tem validade nenhuma para muitos dos senhores. Vocês estão vivendo só de conversa mole, pregadores eruditos, sabichões, engomados em cima dos púlpitos, levando as pessoas para a tribulação. É isso que está acontecendo. Então busque o primeiro amor. Busque ser uma igreja igual à igreja de Pentecoste. Dízimos e oferta é para ajudar a igreja, ajudar também as ovelhas.
É isso que deve ser. Não é para pastor estar se completando com o dinheiro da igreja, não. O dinheiro não é teu, não, rapaz. O dinheiro não é teu, não. Mas, infelizmente, eles se apoderam e dominam as pessoas. E prendem as pessoas. Algemam as pessoas. Acorrentam as pessoas. Então, o que acontece hoje na maioria das igrejas? O que é que acontece hoje na maioria desse sistema religioso do mundo? Principalmente dentro desses tabernáculos da mensagem, as pessoas estão acorrentadas, tá vendo? Estão acorrentadas. Por quê? Porque estão acorrentadas. Porque muitos se desviaram da palavra de Deus. Muitos se desviaram da mensagem do mensageiro. Mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, que está vendo o seu povo acorrentado, preso nessas gaiolas religiosas, principalmente dentro da mensagem, Deus está abrindo os cadeados e libertando as pessoas. Os cadeados estão sendo, as correntes estão sendo quebradas, os cadeados sendo abertos e libertando as ovelhas de Deus. Porque é isso que Deus quer fazer, é isso que Deus está fazendo nos últimos dias para levar a sua noiva completamente liberta para encontrar com Ele nos ares. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bendito seja Deus. Amém. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia tudo isso aqui vai terminar. Um dia desses qualquer, tudo isso vai acabar. Um dia dessas bombas atômicas explodirão e destruirão toda essa terra. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.